Boa noite, irmãos. Eis que aquele que vem virá e não tardará. Esta promessa é muito poderosa e esta promessa nos move, nós que somos filhos do Deus Altíssimo e que cremos que seu Filho unigênito vai voltar para nos buscar. Eu estendo as cordiais boas-vindas aos nossos amigos e irmãos, que Deus abençoe a cada um, a cada família aqui representada. Me alegro aqui a ver a família Montanha, Deus abençoe muito vocês. E cada uma das famílias também de amigos, que Deus seja louvado pela sua decisão de vir nesta noite. E aqueles nossos amigos também, que nas redes sociais, no YouTube, também decidem tirar um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Deus te ama. Onde quer que você esteja, saiba, você é muito precioso. E nós vamos falar sobre isto nesta noite. Qual é o seu valor? O quanto vale um cristão? O quanto vale uma criatura? O quanto vale um filho de Deus? Eu trouxe uma historinha interessante aqui para a gente pensar. Porque, ultimamente, está acontecendo muita confusão no mundo cristão. Alguns valores que a Bíblia traz como certos, as pessoas colocam ponto de interrogação, e tem muita gente em dúvida. Tem muita gente em dúvida quanto à existência do Espírito Santo, tem muita gente em dúvida quanto à mortalidade ou imortalidade da alma, tem muita gente em dúvida quanto à natureza de Cristo, é criador ou é criatura? A palavra de Deus deixa tudo claro isso aí, mas como eu falei para vocês, tem muita gente em dúvida. Olha só essa historinha, eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar. Diz assim: uma senhora pegou um táxi para ir à igreja. O taxista não falou quase nada durante a viagem, a não ser enquanto ela entrava no carro. E durante todo o percurso permaneceu em silêncio. Até que em determinado momento da corrida, a senhora quis fazer uma pergunta. Dirigiu-se à frente e tocou o ombro do taxista. Este deu um grito, perdeu o controle do carro e quase provocou um terrível acidente. Com o carro sobre a calçada, os eixos tortos pela batida, a senhora desceu do carro apavorada e disse ao taxista: francamente, eu não sabia que você se assustaria tanto, apenas com um toque no ombro. Desculpe, minha senhora, ele disse. Este é o meu primeiro dia como taxista. Por 25 anos eu fui motorista de carro funerário. Dureza, né? Estava acostumado com o serviço e ele não tinha certezas que nós temos. A certeza de que quando alguém descansa no Senhor, aguardando a sua vinda. De que os mortos não sabem nada. Nós, como cristãos, precisamos ter essas certezas. Sabe, o que dizer sobre uma sociedade que afirma que Deus está morto, mas que Elvis não morreu? Essa é uma frase de Irv Kupchnet, um pensador, um teólogo. Olha só, as pessoas lançam dúvidas sobre aquilo que é certo. E sobre aquilo que é duvidoso, elas querem ter certezas. Muito interessante. E eu pergunto para você, e vou fazer várias perguntas nesta noite. A primeira delas é: pelo que você vive? Pelo que você trabalha? Quais são os seus objetivos? Qual o seu alvo? Qual é o seu sonho? É muito importante sonhar, porque quando a pessoa sonha, ela tem objetivos, ela vai vencendo etapas, ela tem motivação. Quando a pessoa não tem sonhos, quando não tem alvos, quando não tem objetivos, ela apenas sobrevive. O coração bate, respira, ela acorda de manhã cedo, toma o seu café da manhã mecanicamente, vai ao trabalho, retorna tão vazio quanto saiu. É preciso que tenhamos sonhos. O cristão precisa sonhar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Pelo que você vive, pelo que você respira, inspira e transpira. Quando a gente faz essas perguntas, não tem como evitar. A gente também pergunta: pelo que viveu o meu mestre? Então, quando nós entendemos que Jesus viveu para nos dar o exemplo e morreu para nos salvar,
se nós entendemos que nós somos a razão dele aqui nesta terra, e estamos em época de Natal, não tem como não falar sobre o nascimento de Jesus. Então, quando nós nos voltamos para o objetivo, para a razão principal de tudo ter acontecido da forma como aconteceu, há pouco mais de 2000 anos, pelo que nasceu o meu mestre, pelo que morreu o meu mestre, quando eu sei as respostas para estas perguntas, eu não tenho como fugir. Eu preciso viver pelo meu mestre, e se preciso for, morrer pelo meu mestre. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós não saímos do mesmo jeito. Aquela pessoa que se encontra com o mestre, ela é impactada profundamente. E nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito importante. Ecos das suas ações, ecos da sua postura, eco das suas escolhas, são ouvidos até hoje em nossa sociedade. Estou falando do profeta mais poderoso de todos os tempos. Aí alguns têm opiniões diferentes, quem deve ser o profeta mais poderoso de todos os tempos. Alguns devem estar pensando, deve ser Elias. Outros devem estar pensando, olha, eu acho que foi, né? E aí existem opiniões, mas vamos lá. Nós vamos falar sobre alguém que, obviamente com o poder do Espírito por trás, mas eu digo, essa figura estava ali presente. Estamos falando sobre alguém que destruiu o Egito. Alguém que arruinou a prepotência do faraó, alguém que liderou um povo difícil por 40 anos, alguém que venceu povos inimigos pelo caminho, no deserto, alguém que treinou grandes líderes como Josué, alguém que falou com Deus face a face, alguém que começou o grande e importantíssimo projeto de escrever a Bíblia. Os primeiros 5 livros estão dele. De quem estou falando? Moisés. Esse camarada foi especial. Olha a vida dele. Muita coisa que a gente aprende quando estuda a vida de Moisés, e é necessário passar ali pelo livro do Êxodo e os demais livros do Pentateuco, e a gente vai repassando as suas escolhas, a gente vai passando ali as dificuldades, e nós vamos aprendendo muito com ele, porque realmente ele foi fora de série. Vocês conhecem a história? O povo de Israel clamava depois de centenas de anos de escravidão. Pisavam a palha e o barro para fazer os tijolos para as grandes construções monumentais do Egito. E o povo ali sofrendo, com pouca comida, miseravelmente, e em determinado momento o clamor desse povo subiu ao céu, Deus ouviu e disse, vou mandar um libertador. Vou enviar alguém, por meu intermédio, essa pessoa vai libertar o meu povo do cativeiro. E vocês sabem como foi. Toda a história do menino ali no cesto. E depois que a princesa do Egito adotou, foi a mãe educar por alguns anos. E ela passou para ele aquilo que era certo. Ela falou, filho, você não é egípcio. Você vai para o palácio, você vai viver na corte, mas você não é um deles. Você não pertence àquele contexto, você estará lá, mas você não será daquele grupo. É como o cristão, ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. O cristão está no mundo, mas ele não deve viver como o mundo. Ele deve observar as coisas, fazer o juízo perfeito, tomar as escolhas corretas. E assim vivia Moisés por 40 anos na corte. Aprendeu línguas, estratégia militar. Em determinado momento ele se sentia preparado. Ele disse, agora é o momento. E quando ele viu um egípcio espancando um judeu, ele se levantou. E disse, agora é o momento. É agora que Deus vai começar o movimento. É agora que Deus vai, através de mim, libertar esse povo. E ele acabou com o egípcio, matou o egípcio, enterrou na areia do deserto. As coisas não saíram como Moisés esperava. E ele precisou se exilar, porque de alguém que morava na corte, de repente, sua cabeça estava a prêmio. E se ele permanecesse no país, seria morto, feito de exemplo. Olha só, o príncipe, alguém com aspirações ao trono do país mais poderoso do seu tempo, agora precisou fazer uma trouxinha e rapidamente fugiu. Ele foi embora para o deserto. E lá em Midian, ele ficou por 40 anos.
40 miseráveis anos. Miseráveis anos no deserto. E no deserto você sabe que não falta só água, falta comida, faltam recursos, são poucas pessoas. Ele se associou à família de Jetro, casou com uma de suas filhas, apacentava as ovelhas do seu sogro, sequer o próprio rebanho ele tinha. Do tudo, ele foi para quase nada. E ali no sol escaldante do deserto, por 40 anos, Deus ressecou e dissolveu a casca de prepotência de Moisés, de achar que ele podia, como Jacó, dar um empurrãozinho para Deus e falar: Deus, o senhor quer libertar o povo? Deixa comigo, eu faço isso aqui, eu mato no peito, gol de placa. Não, não é assim que funciona. E por 40 anos ele se sentiu desapontado, dúvidas surgiram: será que eu sou a pessoa certa? Será que Deus vai mandar outro libertador? Será que eu tomei o passo, com certeza fiz errado, e agora o que vai acontecer? E um dia, no meio do deserto, longe das tendas da família do seu sogro, durante a noite, ele viu algo pegando fogo. Uma sarça consumindo. E quando você pega gravetos ou uma árvorezinha fina, você sabe que quando ela pega fogo, queima com intensidade, mas acaba rápido. Consome aquilo com velocidade. E ele via aquilo queimando. E ele aqui com as ovelhas, e ele via aquilo queimando, mas não acaba nunca. E ele decidiu ir olhar. E quando ele chega perto daquela sarça, o chão treme. E ele escuta um trovão. É um trovão com uma voz. É uma voz como ele jamais tinha ouvido antes, mas é uma voz que ele vai continuar ouvindo por mais 40 anos. E essa voz diz bem assim para ele: Moisés, você acha que você está mal? Moisés, você acha que você foi humilhado saindo do Egito, fugido? Pois então agora entenda o seguinte: tira as sandálias dos seus pés. E para quem está no deserto à noite, sabe do perigo de cobras, de escorpiões? Você está em terreno duvidoso, tirar as sandálias pode ser perigoso. E ele agora se sente quase despido e tira as sandálias. Mas a voz complementa, fala: porque o terreno em que você está é santo. Você está na presença de alguém. Você estava esperando por essa voz há muitos anos. E agora estou falando com você. Ele pensou que esse momento nunca chegaria, e aí fica até relutante: não, Senhor, quem sabe eu já não tenho mais jeito, e agora, e se for outra pessoa? Pois bem, este homem, que havia passado 40 anos no deserto, e havia esquecido até como falava em egípcio, tirou o povo da escravidão, depois de prostrar em humilhação o faraó, perdendo até o próprio filho, além das economias e a estabilidade do reino. E agora ele sai, liderando uma multidão, milhões de pessoas, para um caminho incerto, ninguém sabia, e Deus fala: manda o povo marchar. Gente, vamos comigo. E esse povo carregando tudo que tinha, criança, animal, riquezas que os egípcios entregaram para eles. Jamais uma peregrinação de tanto tempo, 40 anos, havia acontecido com um grupo tão grande de pessoas. Impossível isso tudo acontecer se não houvesse a mão do Deus verdadeiro, se não houvesse a ação do sobrenatural. Impossível que isso tivesse acontecido. Um grupo todo de gente, desse número de pessoas, teriam perecido no deserto em menos de uma semana. Teriam esgotado os recursos rapidamente, e você sabe, num deserto quente, escaldante, sem água, se você sobreviver mais de um dia, é sorte demais. Agora que vocês entenderam todo esse contexto, agora que nós recapitulamos este momento aqui forte, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no último livro do Pentateuco. Nós vamos para Deuteronômio. Vamos juntos realizar uma leitura. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 30. Capítulo 30. Nós vamos ler um bom trecho. Nós vamos até o 31, verso 8. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, nós temos que orar pedindo iluminação. Feche os seus olhos da forma como você está. Deus querido, estamos com a Tua palavra aberta. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria dos céus através do Seu Espírito. Só o Senhor pode dar sabedoria verdadeira.
nos ajuda a compreender todas as lições que o Senhor tem a nos ensinar. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. 30, verso 11. Estou sem os meus óculos, mas vamos lá. Vida ou morte, diz assim. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer e nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá até o céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclame a nós essas verdades, a fim de obedecermos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer prontamente. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade por um lado, ou morte e destruição por outro. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês forem desobedientes e deixarem-se levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar e que vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus filhos, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés disse ainda essas palavras ao Israel: estou com 120 anos de idade, e já não sou mais capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas o que fez com Seom e Og e os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com sua terra. O Senhor entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo aquilo que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele nunca os deixará e nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué à frente da assembleia e lhe disse na frente de todo Israel: seja forte e corajoso, Josué, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o abandonará, Ele nunca te deixará. Não tenha medo, não desanime. Que momento! Que hora difícil para um líder. Moisés, depois de 40 anos peregrinando com este povo, tinha construído grandes expectativas. E no começo aqui, eu perguntei para vocês: qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? E se eu perguntasse isso para Moisés, milhares de anos atrás, antes de receber essa mensagem do Senhor, ele diria certamente: o meu maior objetivo é entrar com esse povo em Canaã. Meu maior sonho é fazer com que eles cruzem o Jordão e tomemos posse da terra, porque eu tenho ouvido falar dessa promessa desde os nossos antepassados. Ela é certa e o Senhor cumprirá. E quando o Senhor promete para você, querido, a promessa é certa e Ele cumprirá. Existem inúmeras profecias. Por exemplo, a volta de Jesus. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele prometeu que o povo de Israel ia atravessar o Jordão. Mas em determinado momento, aquela voz que soava como um trovão falou: Moisés, eu preciso conversar com você.
eu te dei uma ordem muito clara. Esse povo é um povo difícil, ele precisa aprender por figuras e metáforas, e por isso o santuário, por isso todo o serviço das ordenanças, por isso os sacrifícios. Em determinado momento, Deus falando, eu que sou a rocha, eu te passei uma ordem simples, a hora que o povo sentir sede, você explica para eles que eu sou a rocha, e que eles têm água, que eles têm vida, que eles têm o que têm, porque eu concedo. Então você pega o seu cajado e fere a rocha, porque a rocha virá até o mundo e será ferida uma vez. E assim aconteceu. Em determinado momento, o povo estava com sede, reclamando, uma cultura de reclamar. O povo que reclamava era o povo de Israel. Graças a Deus, o povo de Deus hoje não tem essa cultura. Tomara a Deus, né? Em determinado momento, o povo reclamando, ele pegou e falou, povo, dá uma olhada. A rocha que traz água. E mais à frente, Jesus ia usar essa mesma metáfora e falar, eu sou a pedra angular, eu sou a rocha. Constrói sua casa na rocha. E eu te dou água da vida. E Moisés atingiu a rocha. E, gente, não saiu uma goteira. Não abriu uma torneirinha. Arrebentou ali um jorro d'água. Água cristalina, fresca. Era tudo o que eles precisavam no deserto. Mas sabe, durante a peregrinação, em outro momento, Deus falou, olha, a hora que o povo seguir em frente, sentir sede mais uma vez, você fala com a rocha. Você não fere a rocha de novo. Porque Jesus vai ser ferido uma vez só. É um sacrifício só. Só morre uma vez. E é um sacrifício que vai valer a pena de uma vez por todas. A partir de então você fala com a rocha. E Jesus já morreu por nós. E a partir de agora a gente fala com Ele. Se a gente tem problema, a gente se ajoelha e nós falamos com Jesus. Nós clamamos ao céu. E aquela situação na família dolorosa, que parece que não tem saída. Eu me emociono com isso. A água fresca, a água da vida. Só que Moisés perdeu a paciência. Uma das poucas vezes que nós vemos esse homem alterado, ele pegou o cajado e mais uma vez bateu na rocha. Deus poderia ter feito o seu grande líder passar uma tremenda de uma vergonha. O que eu te falei? Que não era para acertar a rocha, pois agora não vai sair uma gota d'água daqui. Mas Deus sabe que mesmo falhos, Ele precisa cuidar e amparar os seus líderes, porque se Ele tira a autoridade deles, o povo perde o ponto de referência, vira uma bagunça. Ele fez jorrar a água, mas agora Ele chamou Moisés para conversar. Falou, Moisés, o problema foi que você tratou errado a rocha. Você deu um mau exemplo. E quando um líder cai, quando um líder peca, quando um líder comete uma gafe, grandes consequências se arrolam disso. Deus perdoa pecados? Eu preciso te ouvir, queridos. Deus perdoa pecados? Sim, Deus perdoa. Mas Deus tira as consequências? Deus não tira as consequências, senão nós seríamos mimados. E com 120 anos, ele recebeu essa notícia, você fica. O povo vai, mas você fica. E eu fico pensando, Moisés falou, mas Deus, eu trouxe o povo até aqui. Por favor, Senhor, me faz cruzar o Jordão. Eu pereço um mês depois, não tem importância. Eu trabalhei a vida inteira, são 120 anos de dedicação. São 40 anos exclusivamente no deserto, tolerando tudo que pode. Por favor. E alguns podem ver aqui, nesse Deus do Antigo Testamento, alguém raivoso, vingativo. Não. Não entendam dessa forma. Porque Deus tem planos, a gente não entende o desenrolar das coisas, apenas quando o final chega. Mas naquele momento, Moisés recebeu essa notícia. Ele se resignou.
Ele poderia muito bem ter falado, então tudo bem, então o senhor leva Josué aí e fala com esse povo que eu não quero mais nada. E que nem um menino birrento cruzar o braço, bater o pé e falou, não sai mais daqui. Não, ele não fez isso. Ele juntou o povo e falou, junta todo mundo, eu vou dar um recado para vocês. E ele disse, arrependam-se, andem nos caminhos de Deus, façam o que é certo, cuida, presta atenção, olha lá o que vocês vão fazer, eu me importo com vocês. Vocês vão, mas eu fico. Está aqui Josué. Josué é um tipo de Cristo que pega o povo que passou pelo deserto e leva para Canaã. Josué é um tipo de Cristo. Fala, está aqui, ele vai liderar. Eu vou subir, vocês estão vendo aquela montanha? Eu vou ver vocês lá de cima. Eu fico. Vocês vão. E assim aconteceu. Vocês acham que esse homem estava caquético, decrépito? Precisava ser amparado por gente, andar com muleta? Ele subiu a montanha sozinho, com 120 anos. Olha o vigor desse homem. Ele era diferenciado. E ele subiu a montanha, e lá de cima Deus mostrou para ele. E ele viu as campinas, ele viu o rio Jordão, ele viu a terra. Deus está falando, está vendo ali, ali vai ficar o povo. Você pode ver, mas você não vai entrar. E este momento, vocês não podem perder isso de vista. Aquele homem, aquele líder, o servo de Deus, profeta mais poderoso de todos os tempos, tombou sozinho. Não tinha Josué a seu lado. Não tinha seus filhos. Não estava ali sua família. Sozinho. Ele tombou. O espírito de profecia diz que os anjos ampararam o corpo daquele homem, para que não caísse no chão. O corpo de um grande homem. Foi um grande líder. Conduziu o povo. Renunciou tanta coisa. E agora ele cai. Ele fecha os olhos. Eu me emociono porque eu sou líder também, numa escala desse tamanhozinho, comparado a ele. Mas às vezes a gente apanha tanto, né? Às vezes a gente sofre coisas que a gente não imaginaria que ia sofrer. E ele é sepultado numa cova desconhecida. Ninguém soube onde ele foi sepultado, porque o povo deu trabalho para ele em vida, mas em sua morte eles iam fazer romaria, iam adorar, ele ia se tornar um santo, e Deus não quer isso. Morreu, acabou. Não tem alma flutuando, ser transparente por aí. Morreu, acabou. É um corpo. Deus não desampara e nem se esquece de um servo. Eu vou repetir isso para você, porque isso tem que estar cristalizado no seu coração. Deus não se esquece de um servo, Ele não esquece. Ele ficou sepultado ali eu não sei quanto tempo, se 10 anos, se 50, se 200, não importa, importa que em determinado momento, o céu treme. E o livro de Judas, capítulo 1, verso 9, depois você lê isso em casa, diz que o arcanjo Miguel, nós sabemos quem é o arcanjo Miguel, é Jesus, diz que ele desce, ele vem com uma comitiva, ele vem buscar Moisés. Ele veio buscar o seu. A hora que ele chega, Satanás está sentado em cima da cova e fala, Jesus, o que o senhor quer aqui? Ele é um pecador. Ele é meu. Ele morreu. Jesus não tirou tempo para ficar discutindo, nem doutrinando, ensinando, debatendo, não. Para começar, não se discute com Satanás, porque ele é um derrotado. Sabe o que Jesus falou? Arreda-te daqui. Aparta-te, some daqui. E Satanás saiu dali e começou a ficar com medo, porque ele sabia que em determinado momento Jesus ia voltar e ia buscar os seus, ele não sabia que hora que era essa. E o chão começou a tremer. E agora, algo que nunca havia acontecido até então, na história deste planeta, alguém ressurge dos mortos.
Não é qualquer pessoa que deu a ordem, foi Jesus. E quando Jesus fala, levanta, filho, ele é o doador da vida. E ele fala, Moisés, meu filho, levanta. O chão treme, a sepultura se abre. E aquele que havia tombado na visão do ser humano, alguns podiam falar, um perdedor, um derrotado, um fracassado, nadou o quanto nadou, morreu na praia, está vendo? Não adiantou de nada. Muitos humanos poderiam dizer algo assim. Neste momento, Jesus diz o contrário. Ele fala, você lutou, eu venci por você, levanta. E Moisés surge, incorruptível, o primeiro a surgir da morte, restaurado. Antes ele via a luz, mas não conseguia ver o rosto. Mas agora ele contempla Jesus face a face. Esse é um momento incrível, primeira vez que um ser humano caído, ressurreto, pode olhar face a face o rosto do Criador. Ele diz, mestre, é o Senhor com quem eu conversava? Sim, filho, sou eu. Eu estou reconhecendo a voz, mas eu imagino a emoção. Ele fala, mas mestre, por quê? Por que de tudo isso? Por que isso tudo aconteceu? Por que eu não pude cruzar o Jordão? Por que eu não pude acompanhar o povo? Jesus dá a mão para ele e fala, calma, filho, vem comigo. Você não entrou na Canaã terrestre, mas neste momento eu vou subir com você para a Canaã celeste. E Moisés subiu. Sabem, quando nós olhamos para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos um momento muito especial. Jesus está no monte e ele é transfigurado. Por uns momentos os discípulos podem ver aquele mestre que eles seguiam num vislumbre de glória, brilhando. E desce do céu 2 pessoas para conversar com ele. Desce Elias, que simboliza aqueles que não experimentarão a morte, mas que no espírito de pregação e dificuldade no final dos tempos, alcançarão a vitória e subirão, serão transformados sem experimentar a morte. Mas também ali estava Moisés, simbolizando aqueles que passaram pelo grande deserto, que experimentaram grande provação, que assim como eu e você tropeçou, caiu, pecou, mas teve esperança. Jesus, lembra o que você me falava no deserto? Não desiste. Agora é minha vez de dar um pouquinho de força aqui, de retribuir, mesmo que pequenino, o favor. Não desiste, vale a pena. Insta com eles. São pecadores, são caídos, são reclamões, são cabeça dura. Eu estou me descrevendo aqui, mas ainda assim vale a pena. Sabe que interessante? Moisés foi para Canaã celeste, mas naquele momento ele estava com os pés na Canaã terrestre. Quem disse que ele nunca pisou na Canaã terrestre? Ele pisou em um momento crucial da história, na transfiguração de Jesus. Deus vê o macro, nós vemos o micro. Em determinado momento nós não entendemos o porquê as coisas acontecem como acontecem. Mas tenham certeza de uma coisa, a história ainda não acabou. E a hora que terminar toda a dificuldade, e você estiver dando as mãos, brilhando, vestido de glória, dando as mãos para Jesus, tendo a oportunidade de depositar a sua coroa aos pés dele, você vai entender e tudo vai fazer sentido. Você vai falar, mas agora eu entendo o porquê de tal situação, o porquê aquela doença, o porquê aquela dificuldade no trabalho, o porquê essa situação aqui com a minha família. Agora eu entendo, Deus. Agora faz todo sentido. O Senhor permitiu este deserto para que a vitória fosse ainda mais fabulosa. Qual é o seu sonho?
O que você tem no seu coração? Qual o seu anseio? Eu quero cantar com vocês agora um outro hino. Eu chamo minha filha, que é minha parceira. Vem, filha, vem cantar com o papai. Vamos lá, vocês conhecem esse hino? O Dia Não Sei, fala sobre a volta de Jesus. O dia não sei, o regresso do esposo, mas pelos sinais sigo esperançoso, pois presto virá esse evento grandioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará vossa eterna aventura. Olhemos então pela glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade. Vocês. Olha que lindo. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Cante aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Amém, amém. Aqueles que argumentam que Moisés foi um perdedor, alguém que nadou e morreu na praia, abre ele mais uma vez, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, de 8 a 10. Olha o que diz esse homem. Olha o que diz esse homem. Deuteronômio 30, de 8 a 10. Diz assim: vocês obedecerão de novo o Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos, que estão escritos neste livro que eu vos dou, se vocês se voltarem a Deus, como coração naquilo que eu escrevi, não se esqueçam desses preceitos. E eu digo para você hoje, já está tarde, eu sei, mas não se esqueça disso. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça das suas promessas. Não se esqueça de viver conforme você foi orientado. E eu te garanto, olha aqui para mim, eu te garanto, eu te verei na eternidade. Amém? Deus seja louvado. Fique em pé, vamos orar.
Pai de misericórdia, muito obrigado. O Senhor nos deu a oportunidade de conhecer essas belas histórias. Histórias que nos inspiram, nos motivam a ter sonhos, a ter metas, a ter objetivos. O Senhor nos encoraja a isso, especialmente se as nossas metas e objetivos estiverem alinhados à Tua vontade. Às vezes, Senhor, nós vamos tropeçar. E eu peço, ó Deus, por favor, nos ajude a sentir a Tua mão dada na nossa, nos amparando, nos segurando e nos levantando quando nós tropeçarmos. Nos restitui, Senhor, nos coloca em pé novamente, nos dá coragem para a batalha, nos dá perseverança para os momentos de dificuldade e nos dá esperança na Tua volta. O Senhor vem, eu só não sei quando. Acabamos de cantar isso, é um hino lindo que diz sobre o retorno de Jesus. E nós queremos estar em pé naquele dia. Aqueles que não experimentarem a morte, queremos ser transformados, mas aqueles de nós que descansarem, nós queremos, Senhor, despertar, poder abrir os olhos e ver o nosso Mestre voltando nas alturas. Que momento, Senhor, que será? Nos dá essa alegria. Eu te peço, nos abençoa nesta semana, cuida de cada família aqui, Senhor, restaura o nosso coração e faz morada nele através do Teu Espírito. Te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te ilumine. Continue na presença do Senhor. Uma feliz semana. Deus abençoe a todos.